O salão principal exalava o aroma de pinho e canela, exatamente como a casa da minha mãe sempre cheirava em dezembro. Acima da lareira, pendia a mesma guirlanda, estava ali desde que eu tinha 9 anos, ligeiramente torta, recusando-se a ser endireitada. Eu costumava achar isso charmoso, e mesmo agora, parado naquela fria tarde de sábado, observando minha filha Lírio puxar suavemente a barra de seu vestido de festa, eu ainda sentia aquele encanto. No entanto, quase todo o resto daquela tarde estava começando a azedar. Lírio tinha 6 anos de idade. Ela havia escolhido pessoalmente seu traje para o evento, um vestido de veludo verde. Ela o tinha visto em uma vitrine 3 semanas antes, e havia falado sobre ele todos os dias desde então. Naquela manhã, ela me permitiu trançar seus cabelos, sentada perfeitamente quieta e muito séria na bancada do banheiro. Era como se ela entendesse que era uma ocasião especial, e quisesse orá-la. Ela era o tipo de criança que levava tais coisas a sério, jantares festivos, e fazer parte de fotografias de família. Nossa família se reunirá para a foto anual, uma tradição que minha mãe mantinha fielmente há mais de 30 anos. Ela possuía álbuns que remontavam a 1989. Eles continham fotos de pessoas com roupas cada vez mais antiquadas, todas arranjadas diante da mesma lareira, com a mesma guirlanda torta acima delas. Os fundos mudavam apenas ligeiramente com o tempo. Talvez um sofá novo, uma parede recém-pintada, crianças aparecendo, depois crescendo, e, eventualmente, aparecendo com seus próprios filhos. Esse ritual era profundamente importante para ela, da maneira que certas tradições têm significado para indivíduos específicos. Não porque as fotografias em si fossem inestimáveis, mas porque o próprio ato de criá-las simbolizava a continuidade, representava uma família escolhendo se reunir no mesmo local, ano após ano. 12 pessoas estavam presentes no salão principal. Meus pais, minhas 2 irmãs, meu cunhado, vários primos, e os 3 filhos da minha irmã Diana. Os filhos de Diana já estavam posicionados perto da lareira, vestidos com roupas coordenadas em bordô e creme. Minha mãe ajustava porta-retratos na cornija. Meu pai debatia amigavelmente com meu tio, sobre se deveríamos usar o temporizador da câmera, ou pedir alguém para tirar a foto manualmente. Eu levava Lírio todos os anos, pelos últimos 4 anos. Ela estava em cada uma das fotos. Ela sabia exatamente onde ficar. Ela caminhou em direção à lareira, movendo-se instintivamente para seu lugar habitual, entre mim e a filha da minha prima. Foi naquele exato momento que Diana se colocou à frente dela. Na verdade, Diana declarou, não de maneira indelicada, mas com a clareza distinta de alguém que havia ensaiado essas palavras. Este ano, estamos incluindo apenas a família imediata. Apenas os parentes de sangue. Lírio parou de andar. Olhei para minha irmã. Ela está em todas as fotos, desde que tinha 2 anos. Eu sei, Diana respondeu, alisando seu blazer. E sempre foi um pouco estranho. Mamãe e eu conversamos sobre isso. Retratos de família são para a família de verdade. Ela continuou. Achamos que era hora de oficializar isso. Por um instante, acreditei que alguém diria algo. Minha mãe havia se virado da cornija. Meu pai silenciara. Minha tia examinava atentamente o teto. Ninguém proferiu uma palavra. Algumas pessoas deram pequenos, desconfortáveis acenos de cabeça, do tipo que comunica concordância, sem que ninguém precise verbalizá-la. Lírio não se movera. Ela ainda estava parada no meio do salão, perto o suficiente da lareira, para que a luz atingisse seu vestido de veludo verde, fazendo-o brilhar. Ela me olhava com uma expressão que nenhuma criança de 6 anos deveria ter. Era o olhar específico de uma criança, tentando desesperadamente entender por que lhe foi pedido para sair de um lugar onde ela acreditava pertencer. Eu também não disse nada. Não naquele momento. Caminhei até ela. Peguei sua mão suavemente e simplesmente disse: "Vamos pegar seu casaco." Ela não fez perguntas, até que estivéssemos no carro. Então, em uma voz muito baixinha, ela perguntou se havia feito algo errado. Eu disse a ela que não. Assegurei-lhe que ela não havia feito absolutamente nada de errado. Eu disse a ela que ela era exatamente quem deveria ser. E que às vezes os adultos tomavam decisões que não tinham relação com as pessoas que afetavam. Eu queria dizer muito mais. Desejava explicar os intrincados mecanismos familiares. A forma como certas pessoas decidem, sem nunca verbalizar claramente, que algumas crianças são mais importantes do que outras, e que isso não reflete nas crianças, mas naqueles que tomam a decisão. Mas ela tinha 6 anos, e estava frio, e a rua lá fora da nossa janela estava brilhante com luzes. E o que ela realmente precisava naquele momento não era uma longa explicação. O que ela precisava era simplesmente não se sentir sozinha.
Ela permaneceu em silêncio por um tempo curto, olhando pela janela para as luzes nas casas vizinhas. Então ela mencionou que estava com fome, e perguntou se poderíamos tomar chocolate quente. Tomamos chocolate quente. Voltamos para casa. Eu lhe dei um banho, e li 2 capítulos de seu livro, ficando até que ela adormecesse, o que ela fez rapidamente e profundamente, do jeito que as crianças fazem, quando decidem parar de se preocupar com algo, pela noite. Sentei-me na cozinha depois disso, na mesma mesa onde eu havia tomado café da manhã, durante a maior parte da minha infância. Respondi a alguns e-mails de trabalho, e evitei propositalmente pensar na minha irmã. Às 23h27 da noite, meu telefone vibrou no balcão. Era Diana. A mensagem dizia: espero que você não esteja planejando transformar isso em um grande problema. Apenas um lembrete amigável. Não se esqueça de quem detém sua hipoteca. Alguns relacionamentos valem a pena ser preservados. Eu li novamente. A hipoteca a que ela se referia era da minha primeira propriedade. Um pequeno duplex que comprei há 9 anos, quando tinha 24, e ainda estava aprendendo a lidar com as coisas. Diana havia sido fiadora, e por 2 anos, ela me lembrava disso, em todas as oportunidades que tinha, o que ela não sabia, porque eu nunca a havia informado, e não via nenhuma razão específica para isso, era que a hipoteca havia sido refinanciada e transferida 3 anos antes, quando eu adquiri o banco que originalmente a detinha. Essa não era uma frase que eu jamais esperava formular em minha própria mente, mas era completamente precisa. Eu havia dedicado a maior parte de uma década a construir uma empresa de serviços financeiros, fazendo silenciosamente e com paciência cuidadosa. Comecei com aquele duplex, depois uma pequena propriedade comercial, depois uma empresa de investimento regional, e, finalmente, uma participação controladora em um banco comunitário de médio porte, conhecido como Meridiana Finanças. A aquisição havia sido finalizada há 18 meses. Ela havia recebido uma breve cobertura em publicações do setor, mas absolutamente nada em qualquer jornal que minha família pudesse ler. Eu não a havia mencionado durante o jantar. Não a havia mencionado no dia de ação de graças, nem na festa de aniversário em julho, ou em qualquer um dos almoços de domingo, onde Diana às vezes se referia a mim como boa com números, em um tom ligeiramente superior de alguém que considera isso um talento restrito. O negócio havia se expandido, da maneira que as coisas geralmente crescem, quando você lhes dá atenção constante e resiste à tentação de se autopromover. Eu havia contratado funcionários meticulosamente, reinvestido fundos agressivamente, e feito um hábito de entender cada detalhe de cada transação que tocava. Eu não era uma pessoa que assumia riscos por natureza. Em vez disso, eu era alguém que compreendia o risco suficiente para gerenciá-lo eficazmente, o que é uma habilidade distinta e muitas vezes mais benéfica. No momento em que adquiri a Meridiana, eu tinha uma equipe de 43 indivíduos, que eram genuinamente excelentes em seu trabalho. Eu confiava neles completamente, e juntos, havíamos construído uma operação que funcionava com muito poucas complicações. Minha hipoteca, a hipoteca original do duplex, havia sido transferida para a carteira da Meridiana, durante a reestruturação. Eu agora, na prática, detinha os documentos do meu próprio empréstimo. Isso significava que a ameaça que Diana acabará de me enviar por mensagem, do salão principal dela, quase à meia-noite, era uma ameaça que ela simplesmente não tinha o poder de cumprir. Não respondi imediatamente. Preparei uma xícara de chá. Pensei em Lírio, parada no meio do salão, em seu vestido verde, olhando para mim com aquela expressão particular. Então abri meu e-mail e encaminhei os documentos de aquisição para o endereço de Diana. Isso incluía o registro completo, a aprovação regulatória e os registros de transferência. Um documento específico deixava a estrutura de propriedade excepcionalmente clara. Adicionei uma única linha no topo. Para seus registros. Enviei às 23h52, e então fui para a cama. Ela ligou na manhã seguinte às 7h14. Deixei ir para a caixa postal. Ela ligou novamente às 7h31. Eu estava preparando o café da manhã de Lírio, ovos mexidos, do tipo com um pouco de queijo, exatamente como ela gostava, então deixei essa ligação passar também. A terceira chamada veio enquanto Lírio comia sua torrada, e eu saí para o corredor para atender. A voz de Diana soava diferente de tudo que eu já havia ouvido antes. Não estava precisamente zangada, mas mais tensa. Era o som de uma voz, quando alguém está se esforçando intensamente para manter a compostura. Isso é algum tipo de piada? Ela perguntou. Não, eu respondo. Você é proprietária da Meridiana. Minha empresa detém a participação controladora. Sim, eu confirmei. Uma pausa. Por quanto tempo? Ela indagou.
A aquisição foi finalizada há cerca de 18 meses. Outra pausa, mais longa. E nossa hipoteca, a hipoteca do duplex, foi transferida para a carteira da Meridiana, durante o processo de reestruturação. Você está listada como fiadora em um empréstimo, que é administrado por um banco, no qual eu possuo uma participação controladora. Eu expliquei. Essa é a situação atual. Ela permaneceu em silêncio por tanto tempo, que verifiquei para confirmar que a ligação não havia caído. Por que você não disse nada? Ela finalmente perguntou. Era uma pergunta justa, e eu a considerei cuidadosamente, antes de dar minha resposta. A verdade honesta era que nunca parecerá necessário. Eu não havia construído uma empresa de serviços financeiros para impressionar minha família, ou para vencer discussões no jantar. Eu a havia construído porque achava o trabalho verdadeiramente envolvente, e porque eu era boa nele, e porque eu havia começado com aquele duplex aos 24 anos, e percebi que não queria parar. O fato de que ninguém em minha família sabia disso não era um segredo que eu havia mantido ativamente. Era simplesmente um vazio, que nunca precisará ser preenchido, até a noite passada, quando o abismo se abrirá sob os pés de Lírio, no meio do salão principal, e eu havia observado todos ficarem parados, e não dizerem nada. Você me enviou uma mensagem, ameaçando-me, a respeito de uma hipoteca que você acreditava controlar. Eu afirmei. Isso me pareceu digno de esclarecimento. Eu não estava te ameaçando, eu estava apenas. Ela começou. Você disse, não se esqueça de quem detém sua hipoteca. Foi exatamente o que você disse. Ela não respondeu a isso. Diana, eu disse, não estou interessada em transformar isso em uma situação legal ou financeira. Esse não é o meu desejo. Mas preciso que você entenda que quando você enviou aquela mensagem, você acreditava ter influência sobre mim, e você não tem. Não tem há muito tempo. Acredito que nós dois precisávamos saber disso. Então, o que acontece agora? Ela perguntou. Nada dramático, eu respondi. Os termos do empréstimo não mudarão. Não sou sua proprietária e não sou seu banco. Sua hipoteca é administrada, exatamente como era ontem. Ela exalou. O que muda, eu continuei, é que não levarei Lírio a eventos familiares, onde ela será excluída de fotografias, e solicitada a esperar lá fora, enquanto a verdadeira família se reúne. Se essa política for continuar, ela e eu faremos outros arranjos. Mamãe ficará chateada. Diana disse. Isso é algo que você pode discutir com a mamãe. Eu lhe disse. Você tomou essa decisão. Você pode dar a explicação. Houve um longo silêncio. Pela janela do corredor, eu podia ver as crianças da vizinhança brincando, na primeira neve leve da estação, deixando suas pegadas na grama branca. Eu não achei que ela se importaria tanto. Diana disse. Ela tem 6 anos. Contraei. Ela me perguntou no carro se havia feito algo errado. Diana permaneceu em silêncio por um momento. Quando ela falou novamente, sua voz havia mudado ligeiramente, não drasticamente, não em um pedido de desculpas, mas em algo que soava menos defensivo. Vou falar com a mamãe. Ela disse. Ei, eu disse. Voltei para a cozinha. Lírio havia terminado sua torrada, e estava desenhando na parte de trás de um envelope, com um marcador vermelho, uma casa com uma grande árvore, e vários pássaros. Ela o segurou quando eu entrei. É a nossa casa, ela explicou. Estou colocando uma estrela no topo. Está perfeito, eu disse, e sentei-me em frente a ela, para terminar meu café. Não tive notícias de Diana novamente naquele dia. Minha mãe ligou à noite, uma breve ligação, um tanto formal, na qual ela mencionou que havia pensado na situação das fotos, e talvez eles tivessem agido com pressa. Eu disse a ela que apreciava ela ter dito isso. Conversamos por alguns minutos sobre outros tópicos, o clima, os vizinhos, um filme que ela havia assistido, e então nos despedimos. 3 semanas depois, minha mãe enviou uma nova foto de família, no grupo de mensagens. Havia sido tirada em um pequeno, segundo encontro informal, novamente no salão principal. A guirlanda ainda estava torta, acima da lareira. Todos estavam na foto. Lírio estava parada perto da lareira, em um vestido diferente, um vermelho desta vez, sua própria escolha, e ela estava rindo de algo, que estava um pouco fora do enquadramento, com a cabeça ligeiramente inclinada para trás, da maneira que faz, quando algo realmente a pega desprevenida. Salvei-a no meu telefone, e olhei para ela por um longo momento. Lírio nunca soube sobre a mensagem de texto, ou a hipoteca, ou qualquer um dos outros detalhes. Ela sabia apenas que havíamos saído cedo naquela tarde, e tomado chocolate quente, e que 3 semanas depois, ela havia retornado, e estava na foto.
Essa foi a versão dos acontecimentos que ela levou consigo. Que as coisas haviam sido estranhas por um breve momento, e então haviam sido corrigidas. Crianças de 6 anos merecem pelo menos essa continuidade. O resto, os documentos, os papéis de aquisição, o e-mail das 23h52, permaneceu onde deveria. Não exatamente um segredo, apenas uma verdade que havia sido claramente articulada uma vez, no momento exato em que precisava ser dita.